Eu acho que agora deu certo. E eu não trouxe nem meu celular para ver se está dando certo ou não. Mas eu acho que está. Eu vou dar uma esperadinha. Então, esperar um pouquinho. A nossa live seria às 9, né? 21 horas, e eu passei para as 9h20, porque eu vi que eu não ia dar conta aí, né, no horário. Deixa eu ver aqui. Vou só conferir se está tudo certinho. Opa. Logo já vou começar, mesmo que não tenhamos muitas pessoas. Aqui. Tá certinho. Opa. Aqui. Bom, então é isso. Vamos lá. Baralho cigano. Deixa eu pegar o meu chazinho aqui, que eu já deixei preparado. Ui. Enquanto a gente vai conversando. Não sei se tem alguém aí ou não, mas não tem problema. Eu sou aquela pessoa que sei que nunca estou só. Só um momentinho. Pronto. Então, baralho Lenormand. Eu tô estreando aqui, então eu não sei, gente. Deixa eu ver no aplicativo que a gente usa para essas transmissões, se a gente consegue deixar gravada a live. Eu gostaria de deixar para que outras pessoas depois pudessem ver no seu tempo. Muito prazer, eu sou Lita Zohar, meu nome de batismo é Adriana, né? E Lita Zohar é nome de batismo na bruxaria, é um nome que eu gosto, que eu já uso há 6 anos e que traz prosperidade para mim e prosperidade para quem pronuncia. Então, prazer, Lita, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo resumo de baralho Lenormand ou baralho cigano, tá? Mas que diacho é o Lenormand? Bem, o Lenormand, ele descende deste baralhinho aqui, né? Este baralhinho que fui eu que fiz, gente, tá? Na verdade, eu fiz ele para uma amiga e ela foi embora para Portugal, e quando eu fui enviar pelo correio, custaria quase, gente, uma fortuna, só para enviar daqui do Brasil para lá, né? Então, eu optei por enviar a ela um presente, né, na internet, já para o endereço dela, que seria mais tranquilo, né? Então, este baralho seria da minha amiga, mas hoje ele é meu. Então, ele é um baralho de 36 cartas, que tem naipes, né? Os 4 naipes, e que traz também as figuras da corte. Mas como começa a história do Lenormand? Eu não vou me repetir, porque se vocês procurarem aqui no YouTube, Cafezinho Francês é um canal que traz um pouco da história de Madame Lenormand, né? Que dá nome ao baralho Lenormand, embora ela nunca tenha tocado em um baralho Lenormand. E a moça lá do canal Cafezinho Francês traz uma abordagem bem interessante. Então, eu não vou ficar me repetindo numa história que você encontra nos livros, encontra em tudo que é site, que é blog, e aqui no YouTube também. Mas eu vou falar brevemente. O negócio é o seguinte. A menina Marianne Lenormand, acho que é assim que se deve falar, dei um desconto para a língua estrangeira. Obrigada. Ela nasce em 1772. Então, aos 2 anos ela fica órfã de pai, a mãe se casa e aos 6 anos ela fica órfã de mãe, e aí ela é criada pelo padrasto. E esse padrasto se casa, ela tem problemas com a madrasta, então
ela vai para um convento Real das Freiras Convento Real da Ordem de São Bento, é algo mais ou menos assim. Então ela vai para esse convento, lá com entre 6 e 8 anos, né, ela vai para esse convento, e chegando lá, né, ela que já tinha a sua sensibilidade, ela começa então a fazer previsões, né, do que ia acontecer dentro do convento, o que ia acontecer com as freiras, que ia trocar a madre superiora, coisas assim. E as freiras não gostam muito da situação e acabam por transferir ela daquele convento. Aí ela vai para outro convento, as previsões seguem, né? E ela acaba sendo expulsa. E aí o padrasto dela havia comprado uma loja de tecidos e ela acaba voltando, então, para morar com o padrasto. Bem, daí, essa época era mais ou menos 1786. Aí, quando acontece ali a Revolução Francesa, ela vai para Londres. Isso ela tinha uns 17 anos, e nesse período ela já... Olha só, ela havia sido criada em convento. Então, naquela época, uma mulher criada, uma menina criada em convento, ela recebia instrução de literatura, leitura, prendas domésticas e artes, né? Então, ela já tinha aí alguma coisa na bagagem dela. Ela vai para Londres e lá ela conhece um médico e diz então que ele diz que ela tinha o dom de sibila, de sacerdotisa. Ela não fica muito em Londres, ela volta então, e aí ela conhece uma outra madame cartomante, e aí ela vai aprender ali com essa outra madame. O fato é que Madame Lenormand, ela tem consulentes ilustres, né? E ela faz previsões. Ela previu a morte do rei Luís XVI. Ela também atendia o irmão dele. Ela depois parece que se tornou amiga íntima, segundo, né, os relatos, da esposa de Napoleão, Josefine. O sobrenome dela já é demais para mim, né? Então, ela, depois de um tempo, depois da morte de Josefine, a Madame Lenormand, ela lançou uma biografia e colocou os podres da imperatriz para fora. Isso deu aí um burburinho danado naquela época. Mas, enfim, o fato é que ela fez por onde sustentar no boca a boca de europeus, americanos, enfim, o título de maior cartomante da Europa, ou até mesmo a maior cartomante de todos os tempos. Então ela morre, e segundo a história, gente, assim, ó, quando a gente fala em história, isso é muito recente, em torno de 1972, 76, que começam a cair os véus, né, de Madame Lenormand. De quem é Madame Lenormand? De que raio é o baralho Lenormand? Então tudo é muito recente até lá, gente. Ai, Madame Lenormand que inventou o baralho, Madame Lenormand que inventou o baralho. Mas aí, a história agora a gente sabe que é outra. Ela foi maravilhosa, não vamos discutir, porque, gente, ela falece em 1843. Então, naquela época, uma menina, ali com 20 anos, né, na época em que a mulher não era valorizada, a mulher não tinha muitos recursos, ela se percebe uma mulher letrada, uma mulher entendida das artes ocultas, esotéricas. Ela usou aquilo que ela tinha para poder se destacar e ganhar a vida. Então, Madame Lenormand, ela começa a frequentar os ambientes que eram frequentados também pela aristocracia, né? Os grandes salões, naquela época, era comum as mulheres abrirem, né, a sua casa para receber poetas, músicos, intelectuais. Então, Madame Lenormand começou a ter acesso a esses ambientes. Bem, ficou muito conhecida e ela morre, e segundo a história, ela deixa a sua fortuna para um único herdeiro, né, o sobrinho, filho da sua irmã, porque o irmão dela, ela tinha 2 irmãos, né, filhos do mesmo pai e da mesma mãe,
e o irmão teria morrido numa guerra, e esse sobrinho, então filho da irmã, ele herda, porém, ele não via com bons olhos o trabalho da tia. Tudo ali era coisa do demônio, menos o dinheiro, porque a história diz que ele queimou tudo que pertencia a Madame Lenormand, menos o dinheiro. É uma pena, porque nós não temos nada, absolutamente nada dela. E então, 2 anos depois da morte dela, é lançado um baralho. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer um compartilhamento de tela. Vamos ver se dá certo. Não vai dar certo. Eu gostaria muito de compartilhar uma tela com vocês para mostrar um baralho, mas eu realmente não estou. Eu tenho que fazer um cursinho, gente, de como fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, é lançado 2 anos após a morte da Madame Lenormand, o Grand Tableau Lenormand, ou seja, o grande tabuleiro Lenormand. Esse baralho, ele não lembra nem um pouco o Lenormand que nós conhecemos agora. Ele traz um pouco da história da Guerra de Troia, conhecimentos herméticos, o Velocino de ouro, mas não lembra nem um pouco o Lenormand que nós temos agora. E de onde vem essa história? Tá? Aqui, este livro da Odete Lopes Maza e este livro aqui, eles abordam um pouco dessa história que eu estou contando para vocês. E claro que outros pesquisadores, outros historiadores que foram atrás dessa história trazem também, nós encontramos no YouTube, né? Bom, então, 2 anos depois da morte de Madame Lenormand, alguém vai lá e lança esse baralho chamado Grand Tableau Lenormand. Aqui. Tá, aquele é colorido, tá? Aqui o livro é em preto e branco. É lançado esse baralho, mas não foi Madame Lenormand que lançou, tá? Alguém lança este baralho em 1945, né? Mas depois, em 1846, um ano depois, é lançado então o baralho que nós conhecemos até hoje, o Petit Lenormand. Eu me preparei tanto para deixar aqui tudo à mão, mas algumas coisas falham, gente. Ui, foi. Eu tenho aqui o baralho cigano. Esse aqui não é um Petit Lenormand, mas é um baralho Lenormand bastante conhecido, tá? Esse aqui a gente encontra nas casas de Umbanda, tá? Aqui o pessoal chama de cigana, né? É a carta da mulher. Cartas bem conhecidas, bem corriqueiras desse baralho. A carta da aliança. A carta do buquê, né? Todo mundo gosta dessa carta, geralmente a carta da amante. A carta do homem. Né? Eu tenho um Petit Lenormand, que ele deve ter fugido de mim, porque ele não tá aqui. Então, em 1846, junto com o baralho, é lançado um livrinho. E quem escreve, né, quem assina esse livrinho é Philippe Lenormand. Ele se auto-intitula, é uma estratégia de marketing, porque, assim, Madame Lenormand morreu famosíssima, inclusive Victor Hugo, né, dramaturgo, poeta muito famoso, uma das obras dele é A Megera Domada, e agora eu até vou ver aqui. Eu sei que tem um desenho da Disney que me faz lembrar ele, né? Que é o Corcunda de Notre Dame. Deixa eu conferir aqui alguma das obras dele. Que ele é super famoso. Mas, enfim,
ele estava, né, entre as pessoas que estavam presentes. Isso, Corcunda de Notre Dame, é esse o nome mesmo. Eu achei que Corcunda de Notre Dame era o desenho baseado, que tivesse outro nome, mas não, é isso mesmo, Corcunda de Notre Dame. Entre outras obras muito famosas dele, né? Então, ela famosíssima, não tinha ninguém aí para pegar carona na cauda desse cometa, porque que Felipe Lenormand ia deixar passar. Então, ele assina, e o livro da Odete traz uma tradução de Jorge Silva, autor da página Lenormander do Facebook, e ele faz uma tradução desse livrinho aqui, né? E ele traz algumas explicações bem legais. Então, eu tenho a minha percepção sobre esse assunto. Eu não sei quem é Philippe Lenormand, né? Eu não sei se ele foi amigo da Madame Lenormand, se ele estudou com ela, se ele conheceu alguém. O fato é que ele traz algumas percepções nesse manualzinho dele, que é o que é seguido aí há mais de 100 anos, né? Então, as escolas Lenormand, quando a gente fala assim, o que é a escola tradicional Lenormand? É que segue o livrinho do Philippe Lenormand, que eu não sei se conhecia a Madame Lenormand, que eu não sei se o que ele escreveu ali é baseado em realmente como a Madame Lenormand fazia, então isso nada se sabe. O que diz no livro é o seguinte: o que torna essa publicação ainda mais entusiasmante é o fato de apresentar as explicações da leitura das mesmas cartas exatamente como Mademoiselle Lenormand deixou. O que a gente sabe é que não sobrou nada, que tudo foi tacado fogo. Então, eu realmente não sei, tá? Então, eu faço testes até hoje desse panfletinho. E o seguinte, quando eu abro uma mesa real, é por vício, gente, eu já olho onde é que está a carta do pássaro e aonde que está a carta do cavaleiro. Tá, isso. Carta dos pássaros e cavaleiro, eu já dou uma olhada para ver onde é que anda. Perdão, trevo. Pássaros e trevo. Porque está perto do consulente, né? As coisas ficam melhores. Está longe do consulente, aí o buraco mais embaixo. É o que diz lá no panfletinho do Lenormand. Então, traz toda a tradução do panfletinho do Felipe, né? Bem bacana. Então, seguiu-se o baile até 1970 e poucos, né? Muito tempo, de que Madame Lenormand teria, então, inventado o baralho cigano, até que um dia, lá em 1976, um professor alemão, Dieter Hoffmann, e a aluna dele, uma moça chamada Érica, que eu não vou dizer o sobrenome dela porque é muito complicado. Eles estavam passeando no museu, até que, de repente, eles correram o olho para 1972, né? Eles correram o olho para um baralhinho que estava lá, e que caiu aqui. E então, ali foi feita a primeira ligação entre o baralho Lenormand, né? Que nós conhecíamos até então, criação de Madame Lenormand, e este baralho aqui. Foi feito. Então, eles percebem que esse baralho, na verdade, ele teria sido o protótipo do baralho Lenormand, que a Madame Marianne Lenormand usava. Tá, mas e daí? Daí que esse baralhinho, ele data de 1798, ele foi feito, né, produzido por um homem que ele produzia jogos de tabuleiro, né, jogos para diversão. Não sei se é assim que você fala, tá? Johann Caspar Haeckel, né? E depois, mais adiante, em 2013, a Mary Greer, né? Mary Greer, ela é bem conhecida no mundo esotérico, né? Ela encontrou, então, um baralho. Se esse aqui do Johann Caspar, ele datava de 1798, o que ela encontrou
datava de 1796 e teria sido, então, o protótipo desse aqui. Tá? Então, desmistificou-se aqui que o baralho Lenormand, ele ganhou o nome da Madame Lenormand por uma estratégia de marketing, porque ela era bastante famosa, ela é até hoje muito famosa, e não tinha ninguém que ocupasse o lugar de sobrinho, de herdeiro dela, então Philippe Lenormand resolveu dar um jeitinho e, de certa forma, contribuiu para que o nome dela fosse eternizado, né, pelas cartomantes de todo mundo. Esse baralho, ele chega até o Museu Britânico, esse primeiro do Johann Caspar Haeckel, ele chega através de uma doação de outra mulher que quebrou paradigmas na sua época, né? Essa mulher que falava árabe, hebraico, persa, que era tradutora, que colecionava baralhos e cerâmicas, ela falece aos 82 anos e ela deixa, então, para o Museu Britânico a sua coleção de baralhos. O nome dela é Lady Charlotte Schreiber. Acho que é isso. É essa moça aqui. Gente, os meus livros têm muitas anotações, porque eu leio e eu estudo mesmo. Bom, então, a nossa contribuição quanto ao baralho Lenormand, né? Quanto ao baralho Lenormand, não, quanto ao princípio, né, de como chegamos ao baralho Lenormand nos dias de hoje, está dada aqui. Agora vamos falar sobre o baralho cigano, né? Que as pessoas conhecem muito por baralho cigano. Assim, tudo indica que em 1915, quando os ciganos entram no Brasil, eles já tinham o hábito de ler as cartas. Porém, eles usavam o baralho de cartomancia comum, ou também chamado de cartomancia sarracena por alguns, e eles trazem, então, o baralho cigano, porque com as gravuras que nós temos, né, a interpretação aqui da cobra ficava muito mais fácil, né? A lembrança do sentido da carta ficava muito mais fácil. E aí, que baralho? Eu vou lá pedir para a cigana ler para mim o baralho cigano. Eu hoje queria tanto fazer uma leitura, queria que alguém lesse para mim o baralho cigano. Então, por isso, ficou conhecido como baralho cigano. E no Brasil, nós temos uma médium, Nádia, assim, é diferente a escrita, né, do nome dela, Bastos, e ela trabalha com uma entidade chamada Rainha Cigana, e essa entidade Rainha Cigana, então, passou para ela o baralho cigano, que é... Gente, ele descende deste baralho aqui também, tá? Ele não é muito diferente. A questão é que ele não tem os naipes, eu não consigo compartilhar a tela com vocês, gostaria de compartilhar uma foto, mas não vai rolar. Então, o baralho cigano, ele não traz os naipes, ele também faz uma mudança na carta número 2, tá? A carta número 2 do baralho Lenormand é a carta dos trevos. No baralho cigano, ela aparece paus e pedras. Dá diferença? Dá. É aí que entra a questão das escolas de Lenormand. Escola francesa, escola portuguesa. Por que eu falei um pouquinho sobre isso? Quando eu conheci, entre aspas, conheci a Madame Lenormand, eu conheci lendo um livro de um grande ocultista, final do século XVIII, século XIX, por aí. E ele, embora não dissesse claramente, nas entrelinhas a chamava de oportunista, charlatã, que se aproveitou, né, que pegou embalo dos nobres, que se infiltrava, né? Isso que ela se infiltrava nos lugares para fazer fama de cartomante. Então, eu fiquei com essa percepção desse grande, continua sendo um grande ocultista, mas ele era machista, vamos e viemos. Essa carta aqui, gente, ó, carta 2, tá? No baralho cigano, ela aparece paus e pedras. Eu tinha um, mas eu dei de presente o meu baralho, porque eu nunca tive muita afinidade com a carta 2 sendo paus e pedras.
Bem, então, quando eu conheci a Madame Lenormand através desse grande ocultista, ficou essa... Eu fiquei com uma imagem um pouco distorcida dela, tipo, nossa, mas ela era meio aproveitadora, coisa e tal. Mas não, ela era uma mulher letrada para aquela época, uma mulher que entendia de esoterismo, astrologia, uma mulher que lia muitos livros, uma mulher que tinha conhecimento de arte. Ela não era uma charlatã, tanto que ela conquistou muitos clientes. E foi por isso que eu fiz questão de falar sobre ela. Inclusive, esse ocultista, no final do livro dele, ele diz assim que ele entendia que aquele conteúdo que ele escreveu era muito complexo para as damas entenderem. Ou seja, a mulher não tinha muita capacidade, porque, nossa, o ocultismo é uma coisa assim, que tem muito, e tem mesmo, né? Tem que estudar muito, tem que aprender muito. Então, nós mulheres não éramos capacitadas naquela época. E que por ele compreender a nossa falta de capacidade de raciocínio diante daquele vasto e rico conteúdo que ele nos apresentava sobre o tarô, ele ia deixar, então, como esmola, foi isso que ele quis dizer, algumas páginas para que as damas pudessem se entreter tirando a sua sorte. Então, realmente, é claro que Madame Lenormand deveria incomodar depois os grandes ocultistas. Não todos, né? Não vamos generalizar. Eu sei que depois eu comecei a estudar um pouco sobre ela e hoje eu vejo ela de outra forma. Eu vejo ela com outros olhos e ela merece ter essa homenagem. Ela merece os livros que falam sobre ela. E que bom que alguém se auto-intitulou o sobrinho dela, já que o sobrinho não valorizou, né? Colocou fogo em todos os pertences dela, não deixando sobrar nada para contar a história, né? E Philippe Lenormand contribuiu para que esse baralho levasse o nome dela e até hoje a gente fala de Madame Lenormand. Vamos voltar à função das escolas. O baralho, ele se adapta. Antes de você conhecê-lo, ele já vai te conhecer, tá bom? Então, as escolas é isso. Por exemplo, tem lugares onde a figura do urso, por exemplo, ela faz parte dos sistemas de símbolo na Bélgica. Bélgica e Alemanha chamam de heráldica, né? Esse sistema de símbolos. Ele representa, então, uma rainha. Então, as rainhas, né? Então, geralmente, nesses lugares, quando aparece a carta do urso, estão falando de uma mulher, mas para nós é que não. Eu lembro que meu professor, ele disse o seguinte, a carta do urso fala muito daquele amante indeciso, que vem, fica um pouco, depois ele some, depois ele volta de novo. Claro que tudo depende da posição da carta e de quais as cartas que estão próximas a ela, né? Então, digamos que o baralho, ele tem o seu próprio sotaque, digamos, né? Modo de falar. Ele tem o seu dialeto, ele vai se adaptando. Em alguns lugares, na Europa, a lua significa trabalho, prosperidade. Para nós, não. Para nós, ela é o oculto, os poderes femininos, a depender também o desejo, né? E por que não se mistura as escolas? Exatamente por isso. Por exemplo, como é que eu vou aqui ler a carta do urso como mulher? Para mim não combina, do jeito que eu já aprendi a ler. É claro que se você seguir essa escola, as suas leituras irão dar certo, mas eu já sigo outra forma. Deixa eu ver o que mais sobre isso. Eu creio que era. Vamos encerrar aqui. Vamos dar uma Madame Lenormand. Por encerrado as escolas. Outra coisa. Esse baralho aqui, ele é vendido como baralho cigano. Eu gosto muito dele, porque ele traz o nome baralho cigano, mas ele conserva a carta 2 com a figura do trevo. Isso, para mim, é extremamente importante. Eu gosto do baralho Lenormand. Eu gosto muito. E para mim não tem nenhum problema em chamá-lo de baralho cigano, porque se convencionou pela cultura, né?
pelos ciganos de etnia que trouxeram o baralho cigano. Agora, o baralho cigano, para mim, é o baralho Lila Romaí, que ele foi produzido pela Miriam Stanescon. Outra hora eu trago meu baralho para mostrar para vocês. E da Madame, eu não sei se é assim que se fala, Tchalai, tá? Ela também é de etnia cigana e ela compilou, digamos assim, ela produziu, ela inventou, ela criou o baralho dela. Então, eu considero esses baralhos ciganos porque isso é uma questão de cultura, sabe? É a cultura deles. Se é baralho cigano, é da cultura deles. Para mim, esse aqui é um baralho Lenormand. Se eu for seguir a história, procurar os registros históricos, eu vou ver que ele descende do baralho Lenormand, do baralho do Johann Caspel, ou Casper, já não lembro mais. Enfim, né? Mas não tem nenhum problema em chamá-lo de baralho cigano. Acho que a gente deve ser grato às pessoas que contribuíram para que hoje chegasse toda essa história para nós, para que hoje nós tivéssemos esse baralho de 36 cartas e que é de simples e fácil manuseio ao mesmo tempo que é complexo, né? Fácil e simples se compararmos ao tarô que tem, né, 78 lâminas. Bem, e é isso. Vamos lá. Vamos falar da carta do cavaleiro agora. Eu não vou me aprofundar muito nesses estudos pelo seguinte. Eu quero trazer um material que seja de fácil assimilação, principalmente para quem tem um monte de coisa para fazer na vida. Então, vai funcionar o seguinte. Se faz 20, 30 anos ou mais que você sempre viveu sem um baralho, não é agora que a gente vai enlouquecer e querer pautar a vida da gente todos os dias por um jogo de baralho, né? Por uma leitura de cartas. A gente vai com calma. Eu, quando fui estudar, me deparei assim com um arsenal de estudos. E eu nem concluí o meu curso direito, porque era muito, muito conteúdo. Então, eu não quero ser uma grande cartomante. Quem quiser ser um grande cartomante vai ter que estudar muito e fazer bastante cursos e ler, né? Ler, ter tempo para estudar. Nós aqui, eu quero trazer um conteúdo para aquelas pessoas que têm muita coisa para fazer da vida, outras atribuições, mas que gostariam de ter o entendimento das cartas, para de vez em quando, poxa vida, eu quero fazer tal coisa, vamos ver se isso vai funcionar, vamos ver se isso vai funcionar, não, vamos ver quais as probabilidades de isso dar certo, de acordo com o que eu estou fazendo, né, com o que eu estou planejando. Aí vamos lá, tirar uma cartinha, vamos ver se vai funcionar, se vai rolar, coisa e tal, tá. Vamos lá. Raposa. O que isso quer dizer? Olha, que eu vou ter que parar, dar uma pensada, vou ter que refletir. Vou ter que fazer um reconhecimento do terreno, vou ter que ir com mais cautela, vou ter que puxar umas 2 cartas para dar um contexto na situação para realmente. Agora, se eu for buscar um sim ou não com a raposa, eu vou dizer o seguinte: não é sim e não é não, é só uma pausa, porque tem coisa aí que tu não viu, e se tu for, não vai dar certo, tá? Então, é para essas pessoas. Então, para aqueles que olharem e dizem, mas o conteúdo é raso, é pouco, não sei o quê, esse conteúdo vai ser o suficiente para essas pessoas. Eu quero trazer um conteúdo que ajude as pessoas a direcionarem a sua vida. Olha, eu tô desconfiada que lá no meu trabalho, né, aquela pessoa tá fazendo muita fofoca de mim. Aconteceu alguma coisa no meu trabalho e eu tô desconfiada que foi aquela pessoa que falou, que foi aquela pessoa que fez. Mas é claro que se eu tiver resposta, essa resposta tá no campo, né, daquilo que é oculto, tá no campo da fé, da crença. Isso não é uma prova, né? Então, eu não vou pegar e ir lá e fazer um escândalo, porque eu sei aquilo que eu acredito, mas aquilo que eu acredito envolve aquilo que o outro acredita ou não também. Então, é para eu pautar a minha vida, resolver a minha vida. Então tá, vamos ver. Sabe que foi a fulana que falou de mim? Oi, Anthony. Beijo, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então, vamos ver.
A pessoa tá fazendo fofoca de mim? Tá. Foi ela. Com uma carta só, essa carta tem movimento. Essa carta movimentou alguma coisa. Aí é claro que eu preciso de outras cartas para dar contexto. Né? Daí eu vou, digamos que eu tire aqui. Caminhos, né? Eu tenho caminhos, chicote, caminhos e até eu tô perdida nas cartas, gente. Jardins. Chicote e jardins. Então, está tendo, realmente está tendo um movimento, uma energia mais caliente, digamos assim, nesse ambiente. Eu já citei com o ambiente de trabalho, então tem jardins, né? É porque nesse ambiente temos que ver. Então, fazer mais uma tiragem mais profunda para chegarmos na pessoa que a gente pensa. Mas, a princípio, nós estamos no caminho certo. Então, é para isso, gente. É para essas pessoas que eu quero trazer conteúdo, né? Então, vamos falar da carta 1. Eu já falei lá nos vídeos sobre a consagração do baralho, se precisa ou não. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu trabalho com minha mentora. Eu não trabalho sozinha, né? Ela me ajuda muito na percepção das cartas. A Dona Ioná, ela se chama Dona Ioná. E a Cigana Velha, tá? Ela gosta de ser chamada de Cigana Velha. Quem traz informações sobre entidades, a gente tem no Brasil, fugiu o nome agora, o pessoal que lê carta, né, que lê o baralho cigano, que lê o baralho Lenormand, trazendo as entidades, né, trazendo Oxalá, Iemanjá nas cartas. Eu não tenho o hábito de jogar dessa forma, não é que eu não goste, eu não tenho afinidade para jogar assim. Muito provavelmente, porque embora eu seja apaixonada pelos orixás, eu gosto muito, não é... Oi, Glória, tudo bem? Muito obrigada pelo apoio, viu? Obrigadão mesmo. Ó, coraçãozinho. E então eu não gosto, eu gosto muito dos orixás, eu amo, mas não é a minha afinidade, não é o meu trabalho, eu não sou do candomblé, embora eu frequente a Umbanda, não sou assídua, tá? Eu não tenho esse costume, esse hábito, né? Não é a minha forma de trabalhar com o baralho, ler entidades no baralho. Mas tem gente que faz, e quem faz, lê aqui, Exu. Tem no meu Face a Sheila Silva, ela trabalha com... Ela usa bastante as entidades, né, no baralho Lenormand. Agora eu vou pegar o outro livro. A minha secretária, gente, é a Alessandra. Mas a minha secretária, da tarde, final de semana, ela foi jogar. Então, aqui, tá. Eu vou fazer a leitura bem pequenininha para vocês do que diz no manual, tá? No manual lá do Felipe Lenormand, que esse manual vai acompanhar todos os baralhos que a gente compra, que é baralho cigano, que é Lenormand, vai vir aquela descrição aqui, ó, que é a tradução, né, lá do Felipe Lenormand. Então, a carta do Cavaleiro diz o seguinte: é uma mensagem de boa sorte. Se não circunvizinha, ou seja, se não estiver pertinho, é de cartas desfavoráveis. Ela traz boas informações que a pessoa pode esperar que venham da sua própria casa ou do estrangeiro. Gente, tudo que é da porta da rua é o cavaleiro. Essas situações, contudo, podem não acontecer imediatamente, mas depois de algum tempo. Tá? Então, isso aqui é o básico, né? E por muitos anos só se leu assim. Então, vocês vejam ali o que se diz sobre a carta do cavaleiro. É pouquinha coisa, né? São breves linhas. E nós temos aqui, em letras miúdas, uma página falando da carta do cavaleiro, fora os vídeos do professor dando aulas, que são bem extensos e um conteúdo muito rico. Bem, o cavaleiro... Eu derrubei meu baralho no chão, gente, eu não queria me mexer daqui para juntar o baralho.
Eu gosto... aqui. Que bom que ele está aqui. A cartinha do cavaleiro, tá? Esse baralho é aquele do alemão, né? Que estava na coleção da dona Charlotte, que ela doou para o Museu Britânico, e o professor Detler Hoffmann, né? Dando uma voltinha lá em 1972, descobriu e olhou e disse assim: mas eu já vi esse baralho em algum lugar. Nossa, parece o baralho da Lenormand. Aí descobriram que não foi a Madame Lenormand que fez o baralho dela. Só que assim, Madame Lenormand não pediu para atribuírem o nome dela ao baralho, né? Ela faleceu e assim decidiram e ganharam muito dinheiro, né? Porque Lenormand era famosíssima. Então, a carta do cavaleiro, ela é uma carta do elemento água, né? Das emoções. Então, quem é o cavaleiro? Como é que tem um professor, como é que o Aine Lira fala? É o George. O George, né? O George é o marido logo que casa, né? Porque, gente, estou brincando, né? É o amante também, pode ser. Agora que vamos entrar, vamos puxar uma coisinha aqui de antes, a questão de escola. Eu não tenho escola europeia, brasileira, alemã, não. Eu estudo Lenormand e eu me adapto a ele e ele se adapta a mim. Então tem coisas que é muito íntima, sabe? Que no meu baralho eu já sei, eu tenho intimidade com a cara do caixão, porque eu já sei que no meu baralho, na minha jogada, ela tem um esquema que se ela sair, eu já sei que tá dizendo o seguinte, ó, é isso e acabou, sabe? Tá relacionado ao andamento normal das coisas, não vai mudar agora, né? Então, eu gosto muito do ensino do professor Sérgio Poata. Eu não estou aqui ganhando um centavo para falar dele. É porque eu gosto. Eu não quero ser uma grande cartomante porque eu tenho outras prioridades na minha vida. Gente, eu gosto de reiki. Eu gosto da minha bruxaria. Dá para enxergar meu caldeirãozinho aqui, ó? Tem um caldeirãozinho, tem uma velhinha acesa ali dentro que não está aparecendo, tá? Eu gosto de reiki, eu gosto de mesa radiônica, eu gosto da minha bruxaria, eu gosto de cartomancia, eu gosto, mas não é a minha prioridade, tá? Então, eu gosto do sistema dele, ele é um ótimo professor, existem outros professores, o Brasil é riquíssimo em professores, em cartomantes professores, tá? Então, eu sou da escola do Sérgio Poato, eu sou da escola brasileira, mas que conserva, não, assim, ó, o meu Lenormand tem, assim, uma mudança, assim, uns 10% da escola brasileira. Quando a Odete disse assim, que não se mistura as escolas, eu compreendo o que ela quer dizer. Não dá para misturar os idiomas, porque uma palavra numa língua pode significar outra coisa na outra. Mas quando você tem intimidade com o baralho, conforme vai passando os anos e você vai manuseando ele, você vai compreendendo isso. E aí essa história de escolas não combina mais para você. Não cabe mais. No início é importante. No início. Depois, não mais. Pelo menos não para mim, tá? Então, quem é o cavaleiro? O cavaleiro são as emoções, são os sentimentos. Aqui nas quatro patinhas do cavalo, ele está fazendo uma referência do domínio dos quatro elementos. Embora na jogada ele está dizendo assim, ó, dá licença. Ele tem destino. Ele tem que chegar a algum lugar, ele tem alguma coisa a cumprir, tá? 1 ao 9, né? Esse é o trajeto dele. Tudo vai depender, numa jogada geral, das cartas que saem ao redor. Mas aqui nós estamos falando carta a carta. Hoje vai ficar um pouquinho extenso, mas não mais. Eu não vou fazer vídeos que passem de 15 minutos. Então, assim, ó, vai ser breve, rápido, prático, eficiente. Ah, mas é pouca coisa, é muito raso. É para aquele povo que quer conhecer o baralho, que quer buscar muitas vezes alguma resposta rápida ou alguma reflexão mais profunda, mas que não quer ser um grande cartomante, que não está afim de deixar Paris em chamas com as suas previsões, como fez Madame Lenormand, tá bom? Então, hoje eu demorei um pouquinho,
porque eu quis falar da Madame Lenormand. Eu devo isso a ela, onde quer que ela esteja, eu agradeço a ela por tudo, porque na época dela, ela com certeza se destacou e eu tive uma má impressão dela e essa má impressão ficou corrigida hoje. Então eu sou grata a tudo e a todos. Nós devemos ser gratos a tudo, qualquer coisa que tenhamos, devemos ser gratos a todos aqueles que entraram, participaram dessa roda para que as coisas hoje fluíssem, ainda que a gente muitas vezes não tenha muito apreço, nós devemos ser gratos, né? Cada um tem o seu lugar no universo e cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Então, o 1, ele é o impulso inicial, acontecimentos fora da sua casa, acontecimentos fora do seu ambiente ali de costume, notícias do estrangeiro, notícias de longe, notícias de outra pessoa. Ele é o início, a unidade, o princípio, a vontade, a coragem, né? Ele é uma carta naipe de copas, ele é uma carta de emoções, mas ele tem um 9 de espadas, porque ele deixa bem claro aqui, no seu sentido natural. Aí, o que é sentido natural na minha escola? Eu sempre vejo as cartas pelo seu sentido natural, e para mim o natural é o melhor lado. Eu não gosto de usar a questão assim, positivo ou negativo. Então, é o lado que eu entendo que seja melhor, né? A força, o bom ânimo, o ímpeto, o impulso. Então, para mim, esse é o melhor. Então, ele é uma carta dessas emoções, mas ele tem o ar, por quê? Porque ele não vai se perder nas suas emoções. Não é porque ele tem impulso, porque ele está ali no movimento, porque ele é apaixonado, que ele é bobo, que ele vai ficar cego. Ele tem um 9 de espadas ali, dando-lhe um norte, tá? Então, é bom lembrar desses detalhes. O que eu vou olhar na carta? O número 1 é o primeiro. Depois eu vou olhar a gravura. Daí eu vou entender impulso criativo, primeiro, início. O que a gente enxerga quando olha para a carta? Gente, ele tá com aquele chicotinho no ar, ele tá feliz da vida, ele tá indo ver a prenda, só pode, ele tá, né, a 1000 por hora. Essa carta, eu olho para ela assim, gente, parece que o universo está na frente da gente, vamos embora, né? Então, ele é tudo isso sem perder a estabilidade. Então, o cavaleiro, ele vem realizar os desejos, né? E ele é uma carta, assim, de imediato. Vou receber uma visita amanhã, uma carta só é pouco, tá, gente? Tô dando só uma ideia. Vou receber uma visita amanhã? Vou. E tá vindo, rápido. Vai chegar minha encomenda essa semana? Vai, tá? Mas tudo é um contexto, porque a gente tem uma carta de cavaleiro e uma abordagem onde se via exatamente isso, né? Uma encomenda, e a encomenda não chegou, né? Existem cartas que elas param o cavaleiro. A cruz, o caixão, e aí se a gente tem uma combinação assim de nuvens com uma outra carta um pouco mais que traz uma certa demora, a gente já tem que estudar um pouco mais o caso, tá? Vias de regra, no seu impulso natural. Gente, estamos com 50 minutos, isso é muito tempo. Eu prometo para vocês, é a primeira e última live desse tamanho, tá? Porque eu não vou trazer textão, um monte de coisa, porque é desanimador. A gente só quer aprender a manusear as cartas, a gente, para nossa intimidade, a gente se depara com um monte de conteúdo, a gente desanima, tá? Então, eu não vou fazer isso mais. Só porque eu falei da Madame Lenormand. Então, vias de regra, o cavaleiro é o impulso, é a alegria, é o efeito imediato, é o assunto externo. Eu quero descrever uma pessoa da carta 1. Amoroso, simpático, é o líder, sabe? É aquele que consegue coordenar todo mundo, é aquele que dá ideia, é aquele que gerencia, é o bom vivant, é o amante, é o gentleman, o George, né? Então, essa é a pessoa. Em contrapartida,
no seu lado oposto, já estou dizendo, oposto. Aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que está sempre com pressa, mas que não tem o elemento ar, né? Não tem a dama de elemento ar ali norteando, né? Botando seus pezinhos no chão. É aquela pessoa mentirosa. Sabe aquele homem que mente, sempre inventando firulas? É o lado oposto aí do nosso, é o nosso cavaleiro em má forma, digamos assim. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Em matéria de saúde, quando sair a carta do cavaleiro, a pessoa está com boa saúde, né? Lembrando que ela tem ali, é uma carta que ela traz os 4 elementos, porque ela tem movimento, então tem tudo que tem, todas as características desses 4 elementos, elas vão estar estáveis, equilibradas nessa pessoa, né? Ela tem o movimento do fogo, ela tem a inteligência do ar, ela tem a paixão da água e ela tem ali, né, na figura do cavalo também, né, que está ali, porque ele não está com os pés no chão, o cavaleiro não está com os pés no chão, ele está, né, voando, mas o cavalo dele está ali com 2 pés no chão e 2 no ar. Significa que ele tem ali, né, um equilíbrio entre o que está em cima e o que está embaixo. Até parece a carta do mago, né, do tarô, se a gente parar para dar uma observadinha, a mim me lembra. Eu sei que às vezes tem gente que torce o nariz pro baralho Lenormand, porque ele é um baralho fofoqueiro, né? Ele conta. Porque o tarô tem toda uma estrutura ali, né? A gente. Ele é mais. Ele exige ali um repertório para a gente falar e coisa e tal, ele dá toda uma cena. O Lenormand não. O Lenormand, o baralho cigano, tu perguntou, ele respondeu. Ele não está preocupado se ele vai falar uma coisa errada ou não, ele fala mesmo. Gente, sim, eu quero agradecer muito quem está aí. Quero agradecer principalmente ali o Anthony e a Glória. Eu agradeço ter vocês na minha caminhada. Lá no final dos nossos estudos, nosso resumo, eu vou oferecer um curso de Reiki gratuito para quem ficar até o final, né? Participar até o final, fizer tudo direitinho. E eu vou dar um certificado também de participação. Depois eu explico para vocês o nosso certificado, tá? Não vou me demorar demais aqui. Então, é isso. No lado oposto em relação à saúde, porque daí vai aparecer cartas que vão falar, né, que não tá legal. Se ele é uma pessoa animada e né, está bem, ao lado oposto, ele geralmente vai trazer doenças que tenham como reflexo aí, né, o desânimo, por exemplo, uma depressão, pessoas que estão falta de vitaminas no corpo, né? Doenças que levam ao enfraquecimento do corpo, tá? E como eu disse, ele é a realização dos desejos, a boa saúde, a boa viagem, mudança, sutileza, autoconfiança, domínio, comunicação, bom humor. Em contrapartida, né, vaidade, arrogância, erros, egoísmo, perda material e manipulação. Então, é isso que a gente tinha para falar. Falta aí, né, menos de 5 minutinhos Perdão, 5 minutinhos agora, faltando para fechar 1 hora, né, da nossa live, que já é muito tempo. Peço desculpas, essa vai ser a única de todo esse tempo. Quero agradecer. Então, lembrando mais uma vez o que a gente vai olhar. O número da carta, quem gosta de numerologia, acrescenta a numerologia, né? O número 1, o impulso criativo, que vem primeiro, vai que vai, né? Olhei para o número, olhei para a figura, o que eu sinto olhando para a carta, olhei para o naipe, eu preciso ter conhecimento do naipe, né? Então, esse aqui, ó, ele não está trazendo o que foi. É isso. Aqui tá a carta 9, voltando aqui, porque mesmo, mas é exatamente isso, tá? Cavaleiro é uma carta do naipe de copas, da carta das emoções, tá? A carta externa dele é o 9 de copas. Bom, eu quero desde já agradecer
a todos que estão aí. Eu espero ter contribuído com o início dos estudos de vocês. Muito obrigado, gratidão, tá? Desejo sorte, amor, saúde, abundância, prosperidade e tudo que há de bom na vida de vocês. Muito obrigada. Boa noite e até a próxima. Eu vou deixar durante a semana um recadinho. Eu vou fazer assim, eu vou gravar um vídeo durante a semana sobre 2 cartas e no sábado a gente faz uma live curtinha sobre 2 cartas para a gente ir acelerando o processo. Quem já tem baralho aí, pode me dizer. E se quiserem marcar um horário para a gente conversar, se você quer imantar o seu baralho, consagrar alguma coisa assim, e eu puder ajudar. Quem é reikiano, pode aí, né, fazer um chokurei no baralho, tá tudo certo, tá bom? Beijo, até mais.